Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional e nesse vídeo quero falar com vocês sobre alguns problemas que o técnico Roger Machado pode vir a ter no jogo da próxima quinta-feira contra o Vasco da Gama em São Januário. Afinal, o treino desta manhã indicou, alguns desfalques que pode vir a ter o Colorado. Quero falar também sobre a logística dos convocados e uma decisão que acontece hoje no estádio Beira-Rio, valendo taça em Grenal. Te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então. Afinal, a gente tem muitas coisas para conversar sobre o dia do Inter em nome da Zapay, aplicativo onde você paga, as suas pendências do veículo, licenciamento, multa, IPVA e muito mais. Então você encontra tudo lá consultando de forma gratuita a tua placa e outras demandas, Às vezes não basta ter só esses débitos quitados para estar em dia. Você pode ter sido alvo de uma clonagem de carro, você pode ter alguma dívida pendente e tudo você paga na Zapay numa parcelinha que cabe no teu bolso, Então baixa agora o aplicativo e usa o cupom COLAR20 para ganhar 20% de desconto nas taxas do parcelamento, tá certo? Turma, vamos falar um pouquinho sobre o dia do Inter, afinal o Colorado treinou hoje e o Roger está adotando uma postura um pouco diferente nessa data FIFA. A gente não está tendo muito acesso aos treinos diários do Internacional, está optando por uma privacidade maior, visando esse jogo contra o Vasco, por mais que o Inter diga que o foco está totalmente na vaga da Copa Libertadores da América, que o Inter pode inclusive confirmar nesta rodada, caso vença o seu jogo contra o Vasco, ou não vença e o Bahia tropece, afinal são 13 pontos de vantagem do Inter para o Bahia, e o Bahia não poderia mais alcançar o Internacional. O Bahia é hoje 7º colocado, então o Inter garantiria pelo menos a 6ª colocação do campeonato, indo para a fase prévia da Libertadores. Claro que o objetivo é a fase de grupos, mas o Inter está dando uma olhadinha nos que estão acima, no Flamengo, no Fortaleza, no Palmeiras e no Botafogo, tá? Mas tudo isso passa por 5 vitórias nos últimos 5 jogos. Para esse jogo contra o Vasco, já não é novidade que o Inter não vai ter os dois laterais. Não vai ter o Bruno Gomes e também não vai ter o Bernabei, porque eles levaram o 3º cartão amarelo no duelo contra o Fluminense na última rodada do Campeonato Brasileiro. A partir daí, o Brian Aguirre e também o René, vão voltar a jogar no time titular, mas os treinos da semana estão apontando que outros 2 jogadores podem virar desfalques. O Bruno Tabata ficou a maioria da semana dentro da academia, fazendo um trabalho regenerativo, ou um trabalho, como eles gostam de dizer, que é um controle de carga, para que ele não tenha um desgaste maior no dia a dia do treinamento e a partir daí ficando apto a ter esta fadiga mais próximo do jogo, aumentando a intensidade, mas não treinou até agora. Então pode sim ser desfalque do Inter contra o Vasco. Outro que ficou fora do treino de hoje, segundo os colegas de GZH, é o Thiago Maia, Levou uma pancada aí no treinamento, sentiu algum tipo de desconforto e pode vir a ser desfalque. Então estamos falando de Bernabei, Bruno Gomes, talvez Tabata e talvez o Thiago Maia. O lado bom é que volta o Fernando, que está treinando normalmente, Ele que ficou fora de vários jogos aí dos últimos jogos do Internacional. A última partida dele como titular foi na vitória de 3-1 para o Vitória, lá atrás. Depois teve o Grenal, onde ele entra no segundo tempo. Fica fora do jogo contra o Galo, contra o Flamengo, contra o Criciúma e contra o Fluminense. E agora deve voltar então contra o Vasco. E o Wesley, que cumpriu suspensão, pode ser titular. Então, como é que a gente pode tentar organizar esse time? Com ainda muitos voos, Porque, vamos lá, ainda tem os selecionáveis da data FIFA. O Rocher, que joga pela seleção uruguaia contra o Brasil, na Fonte Nova, no dia 19, ou seja, na terça-feira. Então, terá que fazer o deslocamento de Salvador até Rio de Janeiro. E na Colômbia jogam Borré e Valência. O Valência provavelmente titular e o Borré provavelmente reserva. Então terão de fazer o deslocamento também até a Cidade Maravilhosa. Então vamos lá, vamos tentar organizar aqui. Rocher, se tiver condições. Brian Aguirre, Vitão, Rogel e René. Fernando, Thiago Maia ou Bruno Henrique. Gabriel Carvalho ou Tabata. Alan Patrick e Wesley. E na frente o Borré. É a tendência de escalação então do Inter para esse duelo contra o Vasco da Gama. Lembrando que o Inter pega o secador para secar,
alguns adversários diretos aí do Brasileirão, como eu disse. Principalmente, né, os que são mais alcançáveis nessa rodada, que são Flamengo e Fortaleza. Se o Inter ganhar, né, e o Flamengo tropeçar num jogo que teoricamente é fácil, né, contra o Cuiabá na Arena Pantanal, o Inter pode ultrapassar o Flamengo e pode encurtar a distância para o Fortaleza em 1 ponto, caso o Fortaleza perca para o Fluminense, jogo no Maracanã. Lembrando que o Fluminense está brigando desesperadamente para não cair. Outra pauta que eu quero citar aqui nesse vídeo é a grande final do Gauchão Feminino. Afinal, hoje, 8 da noite, no estádio Beira-Rio, a bola rola, ingressos disponíveis, check-in também. Então, se você tem a possibilidade de ir ao Beira-Rio acompanhar as gurias coloradas hoje, vá ao gigante, né? Afinal, é mais uma decisão. O Inter, que foi campeão gaúcho ano passado, diante do Grêmio, né? Conquistou o título lá na Arena, com gol da jovem Priscila, que foi uma das maiores vendas do Inter aí na janela de transferências, né? A grande venda da história do futebol feminino brasileiro. E, bom, o Inter tenta se remontar aí, né? Sob o comando do Jorge Barcelos, eliminou o Juventude na semifinal, depois de ganhar em Caxias, perder em Porto Alegre e classificar nas disputas de pênalti. Aliás, né, a grande dúvida do Inter é essa para o jogo de hoje, a goleira. Afinal, a Maiara, né, defendeu o pênalti decisivo e entrou nos minutos finais, mas a Tainá é a goleira titular. Então, tô apostando em Tainá, Tamara Bolt, Bruna Benítez, a capitã, Isa Haas, né, que é uma fenômena, né, uma zagueira que está aí desde muito tempo e que honra aí a camiseta do Internacional, e a Catrine no lado esquerdo. Aqui é bom dizer, tá, que a Catrine tem uma questão jurídica, né? Ela foi citada em súmula, né, pelo professor, né, após uma confusão no final do jogo, então não é certeza que ela joga. Capelinha e Patilanos, Capelinha, Márzia, Patilanos e Letícia Monteiro, Belém Aquino e Julieta Morales. É a tendência de escalação das gurias coloradas. Já do outro lado, a técnica Taissan Passos, né, deve colocar o time em campo com Lorena, Dani Barão, Mônica Ramos, Tayla e Natane, Jéssica Penha, Dayana Rodrigues, Pribac, Maria Dias, Giovaninha e Cássia. É a provável escalação, então, do time do Grêmio. E lembrando que esse e outros jogos estão disponíveis lá na KTO.com. Estou apostando hoje na vitória colorada. Para mim é 2-1 para o Inter no gigante, né? Vitória das gurias. Meu palpite lá na KTO.com. Aliás, né, as gurias são azarão nesse jogo, segundo a KTO. Odd 3 para as gurias ganharem o jogo no Beira-Rio. A gente sabe que Grenal não se joga, Grenal se ganha. Vai lá, utiliza o cupom COLAR para ganhar 20% de bônus no teu primeiro depósito. Tá bom? Aquele abraço, turma. A gente se vê. Fui!